Queridos, bom dia, espero que estejam todos bem. Estamos dando início a mais uma aula online a partir do portal da TEDUC e dando continuidade aos nossos conteúdos, tá? Conteúdos que foram programados para a gente trabalhar no momento que nós ainda estávamos nas aulas presenciais, mas que nós estamos trabalhando agora dessa forma remota, né? Do online, dessa interação de aula gravada, aula ao vivo, certo? Então, hoje nós iremos entrar no novo capítulo que está em um outro grupo, certo? Então, mas como a gente terminou um outro grupo, né, um outro capítulo, é necessário sempre a gente relembrar um pouquinho do que se foi estudado, tá? É muito interessante e muito importante também, né? Então, nós tivemos uma prova mensal recentemente, onde foram cobrados alguns conteúdos que vocês estudaram no capítulo 9, certo? Que foi um capítulo bem vasto, muito conteúdo mesmo, muitas páginas estudadas, tá? Que nós passamos uma boa parte do nosso bimestre estudando ele, que foi o capítulo 9, que fala sobre as questões dos acordos, né, dos grupos econômicos, dos blocos econômicos, dos acordos temporários, né, existentes principalmente nesse contexto, tá? Não deixar de enfatizar que até então nós só tínhamos visto aspectos sobre a América, né? Estudamos muito sobre a América. Então, nós estudamos os blocos econômicos, né? Os blocos econômicos, os acordos econômicos da América. E principalmente sempre dando uma clareza, né, sobre a América Latina, né? Que é justamente onde o nosso Brasil, entre outros países, né, onde a grande maioria dos países da América estão inseridos nesse contexto da América Latina, né? O Brasil como uma economia emergente, mas outros países que têm sua economia ainda no patamar de subdesenvolvidos, né? Sabemos que as economias mais desenvolvidas aqui da América, né, estão presentes no grupo, vamos dizer assim, na divisão da América do Norte e da América anglo-saxônica, que é justamente Estados Unidos, Canadá, o México, né? Então, nós estudamos tanto a parcela mais desenvolvida da América, como as parcelas menos desenvolvidas da América, tá? E o nosso Brasil, ela está no meio termo, vamos dizer assim, está na fase de crescimento econômico, certo? Então, falando um pouquinho do que a gente vem estudando, nós vimos as organizações permanentes e os acordos temporários, né? Então, tem uma diferenciação entre essas duas nomenclaturas, essas duas divisões dentro do contexto dos grupos econômicos, né? Sabemos que as organizações permanentes são aquelas que estão em constante atividade, né? Não é algo temporário, mas em uma grande duração. Um dos exemplos estudados foi a ONU, né? Como exemplo de organizações permanentes, que é a Organização das Nações Unidas, onde é um órgão, né? Que sempre está em ativa, com relação principalmente em manter a paz mundial, a ONU, né? Quando se tem um conflito, os membros da ONU chegam até esse local, né? E tentam manter a paz, fazer com que esse conflito não tenha umas consequências bem maiores, ou que não cheguem a gerar uma guerra mundial, tá? Então, a ONU ela é muito importante no contexto do momento pacífico, né? Da relação pacífica entre os países do mundo, tá? Então, ela é uma organização permanente. Nós temos os acordos temporários, como já diz o nome, tem um tempo específico para que ele funcione, vamos dizer assim, né? Que ele tenha a sua efetividade. Ele não é permanente. Dentro desse contexto, nós vimos as primeiras características do Mercosul, mas que mais na frente nós estudamos eles mais detalhadamente. Nós vimos também as questões das vantagens e desvantagens de se fazer parte de um grupo econômico, né? Inclusive, tinha na avaliação uma questão sobre as implicações, que é as consequências do grande número de blocos econômicos aqui na América Latina, né? Então, qual é a consequência desse grande número?
né? Então, nós vimos que é algo bom, mas que tem o seu lado ruim. Quando a gente fala de lado ruim, é principalmente motivado pelos conflitos de interesses existentes dentro de um bloco econômico, né? Onde um país, uma nação, ela não vai ter autonomia em si de resolver os seus contextos comerciais com outros países. Sempre vai ter que estar interligada ao seu grupo ou aos seus grupos que fazem parte, né? Como já foi citado para vocês, que recentemente o Mercosul barrou, né? Vamos dizer assim, impediu a comercialização do Brasil com a União Europeia, né? Então, o Brasil queria esse comércio, porém o seu grupo econômico impediu isso, tá? Então, trouxe desvantagens econômicas para o país, certo? Visto de uma visão mais ampla, né? Então, nós estudamos também sobre as questões das economias emergentes, né? Dos países emergentes, onde nós vimos que o Brasil é um deles, né? Aqui na América nós temos o Brasil, a Argentina e o México. Então, são economias emergentes que estão com suas economias em crescimento, tá? Isso não quer dizer que a sua população vive com a qualidade de vida elevada, porque a nossa realidade não condiz com isso, né? O que a gente vivencia no nosso dia a dia, nós vemos que isso não é a realidade, tá? Mas, provavelmente, o país, Brasil, ele já vem sofrendo alguns problemas em questão de desemprego. E provavelmente nesse momento, né, de distanciamento, onde muitas empresas fecharam por falta de produtividade, né, de comercialização, esse patamar pode ser que tenha estacionado, tá, gente? Pode ser que a economia brasileira não tenha crescido tanto nesse momento, certo? Dentro desse contexto, nós vimos os BRICS, né? Que são as economias emergentes do mundo, tá? Com maiores destaque. Inclusive, o Brasil faz parte do BRICS, tá? Esse grupo econômico. Então, o BRICS é a junção, né? Das nações emergentes do mundo, vamos dizer assim, que tem um destaque mundial, tá? Então, é Brasil, a Rússia, a Índia, a China, né? E a África do Sul, certo? Então, a China, que é uma das maiores economias, que está em um crescimento bem acelerado, tá? Nós temos também aí a Índia também, né, que tem um crescimento muito elevado, e o nosso Brasil, que faz parte, tá? Então, o nosso Brasil tem um destaque também nesse contexto. Nós temos os projetos de integração latino-americano, que são muitos, né? A gente estudou vários deles. Nós vimos alguns grupos, como o CELAC, o ALADI, onde o que tem o maior destaque, vamos dizer assim, principalmente no contexto brasileiro, né? É o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, tá? Então, é um bloco econômico grande, muito importante nesse contexto brasileiro, né? E da América Latina em si, tá? Então, nós vimos o Aladi, o Parlatino, o CELAC, o Unasul, né? Então, dentro desses blocos, desses acordos econômicos, eles geralmente dividem os países, né? Os países que têm uma economia mais fortalecida vão ter ações diferentes, né? Diferenciadas daqueles países que têm uma economia mais fraca, vamos dizer assim, né? O Brasil, dentro do contexto da América Latina, ele é considerado um país de economia uma das mais fortes, tá? Então, gente, é basicamente isso, no contexto que a gente acabou de estudar, né? Que foi o contexto sobre os blocos econômicos da América Latina, né? E as implicações que isso traz para as nações presentes nesse continente, tá? Então, vamos lá. Hoje nós estamos dando início a um novo capítulo, um novo grupo, e o conteúdo ele é bem diferenciado do que a gente vinha estudando, né? Nós estávamos vendo muito geopolítica da América, tá?
E hoje nós iremos dar início a um novo capítulo sobre o continente africano. Então, aula de geografia para o 8º ano A e para o 8º ano B, continente africano, professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas, tá, gente? Então, vocês irão utilizar agora o grupo 8, tá? Estamos no capítulo 10, que vocês podem acompanhar, certo? Entre as páginas 144 a 151. É a partezinha que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? O capítulo nós não iremos trabalhar todo hoje, porque ele também é um pouquinho vasto. Mas vamos começar, certo? O grupo 8 fala justamente no contexto geral sobre as influências, tá? E o capítulo 10 sobre o continente africano. Esse continente, gente, que por muitas pessoas ele é visto como um continente pobre, né, miserável, que só existe miséria, tristeza, fome, né, falta de água, mas que na realidade, tá? A partir do momento que nós passamos a estudar sobre ele, conhecer sobre esse contexto, nós entendemos que não é só isso, né? Isso que acontece é principalmente motivado por uma administração muito falha, né? Onde pensam, né, geralmente, em si próprio, não na população no geral. Por isso, essa grande motivação, essa grande quantidade de pessoas passando necessidades, né? Passando fome mesmo, entre outras faltas no dia a dia, na vida em si, certo? Então, vamos lá. Aí, logo de início aqui, eu achei interessante trazer para vocês, né, o mapa da África, retratando os seus países, tá? Lembrando que a África do Sul, gente, ela é um país desenvolvido, né, com economia em crescimento, certo? Uma das economias mais fortalecidas da África. Então, nós temos aí muitos países, né? As diferentes placas tectônicas continentais estão em constante movimento no globo terrestre ao longo do tempo geológico. A placa africana, por exemplo, no passado estava unida à placa que atualmente forma o continente sul-americano. Juntas, essas placas compunham uma grande área continental chamada de Gondwana. Com o tempo, houve o movimento de separação dessas duas placas, possibilitando a configuração atual dos continentes. No entanto, parte da placa africana está se separando, formando uma nova placa tectônica, a placa da Somália, tá, gente? Nessa área aqui, ó, né, do país da Somália, nessa área aqui está se formando uma nova placa tectônica. Se desprenderá completamente, alterando a configuração atual do continente, né? Então, vocês sabem que as placas tectônicas, elas são fundamentais, né, na configuração dos territórios, tá? Mostrando que um território pode crescer ou não, pode diminuir, né? Pode modificar o seu relevo, certo? Então, dentro desse contexto, nós temos não vamos dizer problemas, né? Essa diferenciação que pode ocorrer, tá, gente? Não está formada ainda, mas é algo que está em formação, certo? Então, nós temos Egito, Argélia, Marrocos, né? O Egito que também tem um destaque, assim, nas mídias, né? Egito, a África do Sul em si mesmo, Madagascar, né? A ilha de Madagascar, muito interessante também retratado em alguns filmes, tá? Existem estados, países que são altamente pobres, né? Que tem a sua população vivendo mesmo na miséria, tá? Mas outros países que têm a sua população de uma forma mais que vive de uma forma melhor, vamos dizer assim, tá? Então, a extensão e a diversidade.
O continente africano é o terceiro maior do globo terrestre, com território superior a 30 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, ele só é menor que a Ásia e que a América, tá, gente? É o terceiro maior do globo terrestre. Corresponde a mais de 20% das áreas imersas do planeta. Quando a gente fala em áreas imersas, eu já expliquei a vocês, mas é interessante a gente explicar novamente que as áreas imersas são justamente as áreas continentais, né? Onde se é mais, vamos dizer assim, o solo em si, não é a parte mais aquática, né? Imersas porque está emergida, está entre as águas, os oceanos existentes no planeta Terra, tá? É também um continente que tem o maior número de países. Então, na questão de número de países, o continente africano é o primeiro lugar, tá? Na Europa, por exemplo, nós temos 49 países, mas na África nós temos 54. Esses países apresentam dimensões bastante variadas, havendo algumas com pequenas extensões, como a ilhas de Seychelles, tá? No Oceano Índico, e as ilhas de São Tomé e Príncipe, no Golfo de Guiné. E outros bastante extensos, como a Argélia, a República Democrática do Congo, Africana, é o terceiro, tá? Então, vocês podem ver que tem alguns com territórios grandes e outros com territórios pequenos, né? Então, voltando aqui um pouquinho, vocês podem ver, ó, a Argélia, né? Um exemplo de um país que tem o seu território bem vasto, né? O Sudão também, ó, né? Bem grande. Nós temos a África do Sul também, com o território Zaire, também é um território grande, mas nós temos países com seu território bem pequenino. Ó, nós temos Serra Leoa aqui, né? Libéria também, seu território bem pequenininho, tá? Então, isso é bem diferenciado aqui na África. Aqui nós temos outro mapa, certo? Mostrando de uma forma mais com as divisões das linhas imaginárias, vamos dizer assim, tá? Então, nós temos essa área aqui toda a África, essa partezinha aqui já é a Ásia, tá, gente? Essa área aqui é onde vai nos dividir, né, de África e Ásia. A posição do continente africano no globo terrestre. Então, aqui nós temos o planisfério do globo, né, terrestre em si, de uma forma mais retilínea, vamos dizer assim. Então, nós podemos observar que a África, em sua grande totalidade, vamos dizer assim, grande parte do seu território está entre os trópicos, tá? Então, isso mostra que o clima aqui vai prevalecer, né? Vai ter um maior destaque o clima tropical, tá? Entre o Trópico de Câncer ao norte e entre o Trópico de Capricórnio ao sul, tendo a linha do Equador cortando o território da África. Cerca de 80% de toda a África está localizado na região intertropical, que é justamente o que eu estava explicando a vocês, né? Que está entre os trópicos de Câncer e o de Capricórnio, com pequenas áreas nas regiões temperadas. Por ela também passa o meridiano de Greenwich, razão pela qual algumas de suas áreas estão no fuso horário central terrestre, tá? Então, nós temos aí o meridiano de Greenwich passando pela África, tá? A linha do Equador passando pela África também, certo? Então, nós vamos ter uma variedade de fusos horários e também nós iremos ter a presença do clima temperado, porque uma pequena parcela do território da África, ela vai ultrapassar, né, os limites dos trópicos. Como eu disse a vocês, aqui nós temos um planisfério, né? Só que está destacando os fusos horários que existem no planeta Terra, tá? Então, a África aqui, nós temos a linha de Greenwich, ó. Vocês podem ver que está cortando a África, né? Essa linha imaginária aqui em azul. E, à medida que nós iremos para a direita, vocês viram o conteúdo dos fusos horários no 6º ano, tá, gente? Mas agora nós estamos mais nos relatando a África, certo? Então, à medida que vai se
locomovendo para a direita da África, esse horário vai aumentando 1 hora a cada divisão dessas áreas aqui, certo? E essa pequena parcela aqui da África, ela diminui, ó, tá? Então, há uma variedade de fusos horários no continente africano. Os pontos extremos do continente. A África, além da grande área continental, conta também com diversos territórios insulares. Alguns deles constituem países independentes, como as ilhas de Cabo Verde, localizadas no Oceano Atlântico, e a ilha de Madagascar, localizada no Oceano Índico. Outros desses territórios são ultramarinos, como a Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, e as Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha, tá? Então, os pontos extremos da África, eles não querem dizer, vamos dizer assim, que eles estão só presentes no continente, né, na parte mais territorial do solo, mas também pode ser que sejam nas áreas mais aquáticas, tá? Como mostrar aí a Ilha de Cabo Verde, né? Que está no Oceano Atlântico, e a ilha de Madagascar no Oceano Índico, tá certo? Quando nós falamos de territórios ultramarinos, é porque estão nesse continente, mas fazem parte, né, quem administra são países, nações ou grupos de outros continentes, tá? O ponto de maior altitude do continente africano é o Monte Kilimanjaro, localizado na Tanzânia. Próximo à fronteira com o Quênia, esse pico apresenta altitude de 5.895 metros, acima do nível do mar, e é formado por 3 vulcões inativos. Já o ponto de menor altitude é o Lago Assal, em Djibouti, que se encontra a 155 metros abaixo do nível do mar, tá? Então, esses são os pontos extremos, né? Ou seja, que após esses locais, o território, né, pertencente à África, termina, né? Nós temos um monte aí, certo? Um dos pontos mais extremos, Kilimanjaro, que a gente vai ver mais na frente a imagem dele, tá? Alguns pontos que estão abaixo do nível do mar, né? É bem interessante esse contexto. Olha só, o Monte Kilimanjaro, como ele é altíssimo, né? Uma altitude bem elevada. E nós temos o Lago Assal, que é um lago, tá, gente? Não é o oceano em si, não, é um lago. Os mares e os oceanos africanos. O continente africano está posicionado entre 2 grandes oceanos e 2 mares. Na região norte, separando a África da Europa, está o Mar Mediterrâneo. Na área ocidental, a África é separada da América pelo Oceano Atlântico. Na região oriental, no centro-sul, o continente africano é banhado pelo Oceano Índico. E na região nordeste, é separado do continente asiático pelo Mar Vermelho, que banha Somália, Eritreia, Djibouti, Sudão e Egito, né? Então, quando a gente observou lá o mapa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Essa área aqui, tá? Que divide justamente a África da Ásia, é o Mar Vermelho, tá, gente? Tá, o Mar Vermelho. Então, nós temos a África, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, né? Que também do outro lado está a nossa América, tá? Nós temos também o Oceano Índico, certo? Então, é uma variedade de oceanos, né? Enquanto o nosso Brasil ele só é banhado pelo Oceano Atlântico, lá nós temos outros oceanos e alguns mares também. A África é formada por uma extensa área de terra bastante concentrada em uma grande ilha, a ilha de Madagascar.
que forma um país independente. A área oceânica, compreendida entre a costa africana e Madagascar, é chamada de Canal de Moçambique, tá? Então, Madagascar aqui é retratada em alguns filmes, né? A ilha de Madagascar, tá? Então, isso nos remete que na África nós temos muitas ilhas também. Aí aqui nós temos uma imagem representando o canal do Moçambique. No livro de vocês tem as imagens semelhantes, mas não é igual, tá? O canal do Moçambique, ó. De um lado Moçambique, de outro lado Madagascar, tá? Ele é administrado pela política, vamos dizer assim, né? Pelo governo de Moçambique, certo? E que é um importante canal de ligação na África, tá? Ligação econômica, comercial, política também. Os limites terrestres do continente africano. O continente africano está próximo de outros dois continentes terrestres, o europeu, localizado ao norte, e o asiático, na direção nordeste. Seus limites com esses dois continentes são marcados por estreitos e canais que separam as fronteiras terrestres. O Estreito de Gibraltar e o Canal de Suez, tá? A América, por exemplo, ela não fica tão próxima da África, né? Nós temos todo um oceano para ser ultrapassado. Já a Ásia, como eu mostrei a vocês, é só um mar, né? Como se fosse um pequeno canal. E a Europa também está bem pertinho da África. O Estreito de Gibraltar é a feição geográfica que separa o continente africano do europeu, localizado no norte da África, entre Marrocos e Espanha, países que estão afastados por uma distância de 13 quilômetros de largura, no trecho de maior proximidade, tá? Então, 13 quilômetros separam a organização, né, o território de Marrocos e Espanha, tá? África e Europa. Então, aqui eu trouxe duas imagens para mostrar a vocês o Estreito de Gibraltar, de uma visão diferenciada, né? Nós temos Espanha e Marrocos, Mar Mediterrâneo e Oceano Atlântico, e aqui de uma forma mais distanciada, para vocês terem uma maior ideia da espessura, né? Do Estreito de Gibraltar. Ele é mais administrado pela Espanha, tá, gente? Nós temos aqui do outro lado Portugal, Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico e o Golfo de Cádiz. Esse estreito é considerado atualmente uma das fronteiras mais vigiadas do mundo, pois separa uma grande região desenvolvida. O continente europeu de uma grande região subdesenvolvida, o continente africano sendo um local histórico de imigração de africanos para a Europa, né? Então sabemos que os africanos, muitos deles passam por um processo, né, infelizmente de pobreza, tá? Então eles vão em busca de melhores condições de vida, principalmente na Europa, devido à proximidade e também pelos países europeus serem de grande desenvolvimento econômico, né? Então isso chama muito o interesse, né? Vamos dizer assim, um outro olhar para esses países europeus. O Canal de Suez, localizado no nordeste do Egito, separa o continente africano do asiático. Aqui foi o momento da inauguração do Canal de Suez, em novembro de 1869, tá? Olhem só as embarcações, né? Passando pelo canal. Esse canal foi com o intuito de haver uma maior velocidade, vamos dizer assim, um menor distanciamento entre os locais que se procuravam, os destinos, né? Era uma forma mais rápida de se locomover. Esse canal artificial foi criado no final do século XIX como meio de ligar por via marítima o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Tem cerca de 193,30 quilômetros de comprimento, 24 metros de profundidade e 205 metros de largura. Ao longo de sua existência, passou por diversas obras de alargamento até que chegasse à configuração atual. A construção do canal foi realizada por uma parceria entre França e o então monarca egípcio.
As obras foram iniciadas em 1859 e o canal foi inaugurado em 1869, considerado a maior obra de engenharia realizada em sua época. Então, nessa época, gente, né, ele foi construído na sua totalidade em 10 anos. Para essa época foi um tempo bem, vamos dizer assim, bem rápido, né, ligeiro, né, então foi muito legal. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente, existem algumas obras que fazem mais de 10 anos que não foram concluídas, tá? Imagine para aquela época, se conseguir construir algo tão, um canal, né, aquático, em apenas 10 anos. A construção do Canal de Suez representou, de fato, uma mudança na dinâmica do fluxo de embarcações entre o continente europeu e o continente asiático. Antes de sua construção, as embarcações asiáticas precisavam contornar todo o continente africano para chegar até a Europa. Mas, após sua construção, o tempo e a distância desse percurso foram reduzidos drasticamente. E por esse motivo tem grande importância estratégica. Como eu disse a vocês, né, esse canal ele teve o principal objetivo de trazer uma velocidade para a locomoção das embarcações dessa área, tá? Da ligação da Europa com o continente asiático e o africano também. Uma das últimas obras de expansão ocorreu em 2015, quando foi adicionado um trecho alternativo para sua travessia, com aumento da largura e da profundidade do canal, aperfeiçoando o fluxo de navegação das embarcações que realizam esse percurso. O canal também foi uma aposta do Egito para melhorar a economia da região, tá? Aqui outra imagem mostrando o canal do Suez, né? Toda a sua repercussão, né? Todo o seu percurso, começando aqui, ó, toda essa área ligada pelo canal de Suez, tá? As palavras estão em outra linguagem, mas já para vocês entenderem, é mais para mostrar o tamanho, né? A importância do canal de Suez, dividindo o Egito. Recursos naturais da África. Os elementos encontrados no espaço natural, como água, florestas, ar ou minerais, são de grande importância para a sobrevivência e desenvolvimento das sociedades humanas. Quando o ser humano utiliza esses elementos para contribuir de alguma maneira com sua subsistência ou para gerar riquezas, atribuindo-lhes valor social, econômico e cultural, eles passam a ser chamados de recursos naturais, tá? Então, recursos naturais da África, né? É uma biodiversidade muito evidenciada, né? Nós sabemos que tem alguns animais que nós só encontramos lá, nas famosas savanas africanas, né? É uma variedade de riqueza natural, né? Onde, se fosse utilizado de uma forma correta essa riqueza, né? Não tivessem pessoas que utilizam de uma forma errada, a realidade da sociedade, da população existente nesse continente seria outra, tá? Não seria de tanta pobreza, de tanta miséria. A África tem grandes jazidas de minerais, de petróleo, para vocês terem ideia, mas que infelizmente estão na mão de poucas pessoas e que não pensam na população, né? Na pobreza, na miséria existente lá. Recurso é o meio utilizado para obter algo e o que o ser humano recorre por necessidade. No caso dos recursos naturais, isso significa dizer que elementos da natureza, ou elementos do espaço natural, estão sendo utilizados pelo ser humano com alguma finalidade. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, um mapa demonstrando a vegetação, né, vegetação da África, variedades, tá? Temos floresta equatorial, floresta tropical úmida, as savanas, que é semelhante ao nosso cerrado, né? Os estepes, o deserto, a vegetação mediterrânea e a vegetação de montanha. A fauna e a flora. A localização geográfica africana, com território predominantemente na região intertropical do globo terrestre, cria condições favoráveis ao desenvolvimento de uma floresta exuberante, como a floresta do Congo e a devasta área de vegetação de savana,
Já nas regiões temperadas ocorrem os desertos. Então, nós vamos ter áreas mais úmidas e nós iremos ter áreas mais secas, tá? O gorila, né, representado em muitos filmes, muitas vezes como um animal feroz, né? Bravo, tá? O gorila é uma das espécies presentes na floresta tropical equatorial africana, tá, gente? Então, a gente vai encontrar o gorila apenas lá, certo? Então, pessoal, nossa videoaula está terminando por aqui, tá? Aguardo vocês nas nossas próximas aulas, certo? Então, até mais.